Todo mundo gosta de ver momentos diferentes na vida dos seus personagens de desenho preferidos. É por isso que ver a Blue e seus parentes e amigos no passado e futuro é tão legal, não é verdade? Como aconteceu no episódio Corrida de Bebês, em que vemos a pequena e fofinha versão da Blue que tinha acabado de vir ao mundo. Foi muito legal ver como a protagonista era no início de tudo. Afinal, se ela nunca tivesse nascido, não existiria a série animada. O mais legal de tudo foi que, além da Bluey, a gente também pôde ver outros personagens em suas versões bebezinhas, como foi o caso da Cacau, que estuda com a Bluey até hoje na mesma classe, e como o Salsicha. Isso sem falar da Judo, a vizinha e amiga de Bluey, que era a competidora principal do episódio. Além disso, ver a protagonista babando e o Bandit trocando as fraldas dela foi divertido demais. E a cena dela rolando na sala do médico não tem preço. Foi muito emocionante também ver a Bluey dando os seus primeiros passos em direção a Tilly, que era a pessoa que ela mais queria abraçar no mundo naquele momento. Mas não só ver o passado de Bluey é legal, mas o seu futuro também. Por isso separamos todos os momentos do desenho em que os personagens foram pro passado ou pro futuro. Confere com a gente. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. A verdade é que a pequena bebê Bluey nunca teria vindo ao mundo se Tilly e Bandit não tivessem se casado. E a gente pode dizer que o paizão sonhou com esse momento praticamente a vida inteira. Pelo menos desde o dia em que ele viu aquela garota com a fantasia da She-Ra correndo segurando a sua pequena espada. O mais legal é que tudo isso aconteceu há pelo menos 20 anos, quando Bandit e sua família estavam passando férias no mesmo lugar que a família da Tilly. A pequena cachorrinha foi a responsável por quebrar o encantamento em que o Bandit estava, que o Zé tinha colocado nele. Isso rolou quando a Tilly devolveu para ele o seu boné que tinha o seu nome escrito nele. Então, com certeza, daquele momento em diante foi paixão à primeira vista. E Bandit nunca mais esqueceu o rosto da Tilly. Além de ver Tilly e Bandit pequenos, também conseguimos ver as versões crianças do Zé, do Stripe e ver como a vovó Nana e o vovô Bob eram quando mais jovens. E o Bob ainda tinha as suas orelhas inteiras, já que agora uma delas está sem um dos pedaços. E já que a gente comentou desse pequeno detalhe, vamos confundir o pessoal que vem aqui e só olha os comentários? Coloca aqui embaixo o hashtag orelhas, em referência à orelha incompleta do vovô Bob. Não podemos deixar de lembrar quando vimos a última integrante da família Hiller em uma outra versão no futuro. Pra falar a verdade, a gente vê 3 versões. Tudo isso rola no episódio Entrega do Papai na segunda temporada. Contemplamos o primeiro encontro entre a Bingo e a Layla, que ainda era uma cachorrinha muito tímida e que não tinha facilidade em fazer amigos. Rola então uma interação entre elas e a Bingo pede para ela dar corda imaginária em suas costas. Então as duas começam a se divertir e brincar juntas. Depois disso, a própria Layla comenta que desde então elas se tornaram melhores amigas. Então é mostrada a evolução das duas garotas e como elas mantiveram a amizade por longos anos juntas. A gente pode ver as duas um pouquinho maiores, provavelmente com 6 anos de idade, sentadas na mesma escola em que a Blue estuda. Depois a gente vê as duas como a dupla vencedora do projeto da Feira de Ciências da sua próxima escola. E aqui a gente nota que elas já estão no início da sua adolescência. E por fim, vemos ambas, provavelmente já com seus 15 anos a 16, se formando no ensino médio e com diplomas em mãos. E algumas coisas da Bingo mudaram, gente, como por exemplo a mancha amarela na barriga dela, que é igualzinha à do seu pai. Episódios como esses me fazem ter esperança de que a gente vai ver vários personagens de Bluey no futuro, nas suas versões mais velhas, quem sabe até adultas, que é exatamente o caso do Rusty. O episódio Cricket é um dos mais interessantes de todos,
porque ele enganou boa parte dos espectadores de Bluey. Mas antes da gente falar sobre isso, o momento em que vamos ao futuro acontece bem no finalzinho, quando vemos a cena do Rusty andando com o taco de cricket embaixo do braço. E tudo vai mudando e somos levados para algum momento do futuro, onde notamos um estádio lotado de pessoas aplaudindo um cachorro que estava entrando em uma partida. Ele toca a mão do Rusty como se estivesse entrando em seu lugar. Isso porque aquele é o próprio personagem em sua versão adulta e jogando cricket profissionalmente, que é um dos esportes mais bem pagos do planeta. O legal de tudo isso é que o desenho começa com o Bandit contando a história de quando eles tentaram derrotar o Rusty, quando ele ainda era uma criança. E muitas pessoas acham que ele tá contando essa história no presente, mas se você assistir às cenas de novo, vai perceber que o pai da Bluey tá contando como se fosse um passado distante, o que significa que ele tá em algum momento no futuro. E o interessante é que ele tá falando para alguém que não tava lá, então pode muito bem ser ele e seus netos e netas, de repente na frente da televisão assistindo algum jogo de cricket em que o próprio Rusty tá jogando, assim como acontece no final. Ou seja, todo o episódio é uma viagem no tempo, do início ao fim. E isso é legal demais. O Mario é o vovô mais divertido em Bluey, e quando a gente o conhece no desenho, vemos que ele mora em um local bem distante, próximo à natureza. Ao decorrer do episódio Avô, a gente vê que a Tilly foi criada naquele local, e que ela conhece tudo com a palma da sua mão. Existe até mesmo seu nome que foi marcado em uma raiz de árvore. Com certeza quando ela tinha o mesmo tamanho da Bluey. Depois do avô e das duas netas passarem todo o tempo fugindo da caçadora Tilly, eles finalmente chegam ao deck do lago que o Mario e sua família frequentavam muitos anos antes. Nesse momento, o vovô finalmente resolve descansar enquanto Bluey e Bingo se divertem na água. E Tilly finalmente os alcança. Nesse momento, a mamãe Healer se senta ao lado do seu pai. E os dois começam a recordar os bons momentos que passaram juntos naquele mesmo lago no passado. Então a gente vê a cena mudando e vamos para um tempo distante, naquele mesmo deck, quando Tilly era só uma pequena filhotinha. Eu não sei você, mas quando eu vi essa cena eu me emocionei muito. É legal demais ver essa versão pequena da Tilly, que antes só tínhamos visto nas fotos da sala da família. Se você chegou até aqui, com certeza é fã de Bluey assim como a gente. Então se inscreve aqui no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. E olha, tem muito vídeo da Cachorrinha Azul e sobre os melhores desenhos, séries e filmes. Não deixa de fazer parte do nosso time! O episódio Acampamento é um daqueles que eu senti aquela mistura de alegria intensa com uma pequena pontada de tristeza, para depois virar uma alegria ainda maior. Tudo isso descreve bem o que acontece nele, principalmente o relacionamento curto só que bem feliz entre a Bluey e seu novo amigo, o Jean-Luc, que é do Canadá e estava passando férias com a sua família na Austrália. Os dois, então, mesmo não conseguindo se comunicar, formam uma dupla muito boa e conseguem até capturar o animal selvagem chamado Bandit. Tudo graças ao trabalho em equipe dos dois. Essa com certeza foi a parte divertida, que me fez rir bastante. Mas logo depois teve a parte triste, que é quando Jean-Luc sabe que não vai ver mais a Bluey, mas ela não consegue entender, por não falarem o mesmo idioma. Então, quando a nossa esperançosa protagonista vai no outro dia até o riacho, ela fica sabendo pela sua mãe que a família do seu novo amigo tinha partido. Depois que ela pergunta se algum dia o reencontraria, a mamãe Healer afirma que não é possível dizer, mas que o mundo é um lugar mágico. Então vemos a planta que os dois pequenos filhotes plantaram juntos crescer e se tornar uma árvore grande, o que mostra que vários anos se passaram. É só então que a gente vê uma versão da Bluey muito maior, provavelmente com seus 12 anos de idade, se sentando embaixo dessa mesma árvore e lendo um livro, no momento em que alguém fala o seu nome, e é ninguém menos que o seu antigo amigo, Jean-Luc. E o episódio se encerra com os dois amigos balançando suas caudas em sinal de alegria.
por terem se reencontrado, mesmo depois de tantos anos. E gente, eu vibrei demais quando isso rolou. Quem sabe a gente não veja em um futuro algum episódio com mais participações da Blue adolescente. E até mesmo o Jean-Luc também. Mackenzie é outro personagem muito influente na vida da Bluey. Eu não sei em outros critérios, mas com certeza em fofurice, a versão pequena dele é uma das melhores do desenho. Só que, gente, a forma como isso é mostrado é até um pouco triste, porque revela que ele possui um trauma de infância que foi causado pelo momento que ele sai do escorregador e não vê a sua mãe. Então ele passa a se sentir abandonado. Pelo menos até ouvir as palavras de consolo e orientação da professora Calypso, que o fez entender que a sua mãe sempre esteve lá. Ele só não tinha visto ela. Dessa forma, esse personagem consegue finalmente superar seu trauma e seguir em frente à sua vida. E sério, eu acho que parte dessa vida dele, tanto presente como futura, vai ter muito a ver com o futuro da própria Bluey. Inclusive, tem um episódio que foi lançado e retirado do ar de Bluey na Índia, que segundo alguns depoimentos mostram a Bluey visitando a Tilly já idosa, e com um filhotinho de pelagem preta e branca, que são exatamente as cores do Mackenzie. Coincidência demais, não é? Estamos deixando aqui 2 conteúdos para você assistir agora e se divertir bastante. Valeu! E até a próxima!